A grande diferença do racismo na sociedade argentina para o racismo na sociedade brasileira é que o argentino, ele é explicitamente racista, com palavras, com gestos, ele é explicitamente racista. E na sociedade brasileira, o que acontece? O brasileiro racista, ele é dissimuladamente racista. São duas sociedades que têm muito racismo, mas que se manifestam de formas diferentes. E eu tô falando isso porque durante a Copa do Mundo e até um pouco antes teve o questionamento dos jogadores da seleção francesa, né? Se eles são franceses ou não. Óbvio que eles nasceram na França, então é francês, a maioria deles. Nasceram na França, então eles são franceses. Um ou outro ali não nasceu na França, mas é filho de pais franceses, ou foram para a França muito cedo, enfim. Teve esse questionamento. E aí, conforme a França foi avançando, esse questionamento foi ficando maior. Questionamento não, né? Esse racismo, claro, né? Porque em relação a esses mesmos jogadores, nessa condição, mas que são brancos, esse questionamento não aparece, não fazem. Né? E na medida que a Argentina foi avançando na Copa, o foco naturalmente foi vindo para eles. Vários posts sobre por que diversas seleções têm jogadores negros, até seleções que historicamente não tinham negros, como Dinamarca, Suécia, Suíça, Alemanha. Tem jogador, Japão agora nessa Copa com o goleiro Suzuki, e a Argentina não tem. E isso foi sendo levantado, conforme a Argentina foi avançando na Copa, foi saindo conteúdo sobre a Argentina e diversos atos racistas contra americanos, contra brasileiros, contra pessoas de várias partes do mundo, e voltou esse fato do racismo do argentino. E eu vejo muito brasileiro comentando, apontando o dedo para o racismo para cima dos franceses, para cima dos argentinos, sendo que na nossa sociedade também tem muito racismo. A sociedade brasileira, ela é muito racista. O que não quer dizer que todo brasileiro é racista, vai ficar claro. Mas tem muito racismo na nossa sociedade. Então o ponto ao invés de ficar querendo apontar, a gente até pode apontar racismo, apontar, denunciar, repudiar racismo cometido por outras nações. A gente pode e deve, porque o racismo é algo terrível, nojento e abominável. Mas a gente tem, primeiramente de tudo, olhar para o racismo que está dentro da nossa sociedade, né? Porque que acontece? A gente vê diversos casos de racismo em estádios de futebol, em mercado, em shopping, na rua, em tudo quanto é lugar, em ônibus, tudo quanto é lugar, né? Então a gente tem que se conscientizar para erradicar isso ou eliminar o máximo possível assim na nossa sociedade. Não adianta nada a gente ficar querendo apontar o racismo para a sociedade dos outros sem olhar para o racismo que está dentro da nossa própria sociedade, né? E aí, voltando o que eu falei no início do vídeo, né? Porque o argentino ele é, na maioria das vezes, explicitamente racista. Ele faz gestos, ele fala coisas racistas. O brasileiro não. O brasileiro que é racista, na grande maioria das vezes, ele é racista de forma dissimulada. Por exemplo, vou dar um exemplo. O argentino, ele cruzou com um negro na rua, ele faz gestos de macaco, ele imita macaco com a voz, xinga ele de macaco. É desse jeito, na grande maioria das vezes. O brasileiro não. Como é que é o brasileiro? Ele tá andando na rua, aí do outro lado, na contramão dele, né, na frente dele ou atrás, tem uma pessoa negra. O que ele faz? Ele atravessa pro outro lado da rua, ele aperta a bolsa, ele aperta o passo, ele tem aquele susto. Ele tem aquele susto
e esconde o celular, esconde a bolsa, ou seja, 2 atos racistas, só que o brasileiro ele externa isso de uma forma e o argentino externa isso de outra forma, mas ambos são tão racistas quanto. Então esse que é o meu ponto aqui, né? Essa é a diferença dessa coisa abominável que é o racismo. O argentino, na grande maioria das vezes, ele é explicitamente racista e o brasileiro é dissimuladamente racista na maioria das vezes. Esse é um ponto aqui do vídeo. E o outro ponto é, antes de querer ficar apontando o dedo pro racismo na sociedade dos outros, a gente tem que olhar para a nossa sociedade e fazer a nossa parte para ser uma sociedade menos racista possível. Esse que é o ponto.